Fala pessoal, aqui é o Juvenal. Enquanto está todo mundo dizendo aí que o ciclo acabou, tem outros mercados fazendo novas máximas, tá? Ouro em recorde, a prata está disparando e isso não é capital saindo do mercado, é capital correndo para proteção. E quase ninguém conecta isso direito aí com o Bitcoin, tá? E eu quero deixar claro que isso aqui não é opinião, isso aqui é leitura de fluxo. E se o verdadeiro bear market já tiver acontecido e quem estiver esperando para 2026 está olhando aí para o ano errado? Se você quer entender macro, cripto, antes do preço se mover, se inscreve no canal, curte esse vídeo. O consenso hoje é simples. O ciclo de 4 anos, que é o ano pós-halving, deveria ser aí o ciclo de maior euforia, mas o rally de Natal não veio. As altcoins estão destruídas. Qual que é o resultado disso? A gente está agora com o mercado emocionalmente quebrado. As pessoas elas não estão mais analisando, elas estão reagindo. E quando o mercado costuma reagir em massa, ele costuma errar. Quando todo mundo concorda aí que acabou, geralmente é quando o mercado ele começa a mudar, tá? A discussão agora, ela não é aí se o ciclo de 4 anos morreu, né? A pergunta agora é outra. Esse foi mesmo o 4º ano do ciclo? Vamos para o gráfico. A gente sempre teve um padrão, que é 3 anos verde, um vermelho, 3 anos verde, um vermelho, e agora a gente teve 2 anos verde e um vermelho. Onde esse vermelho era para ser o ano mais verde, com maior euforia. O ano mais importante do ciclo, tá? Então, o que esse fechamento anual mostra? Um ano negativo, sem euforia, sem excesso, sem um candle clássico aí de fim de ciclo. Isso não é topo, isso não é distribuição, tá? Isso aí mostra aí mais uma exaustão, não um gráfico de fim de ciclo, é mais um gráfico aí de uma desalavancagem. O que aconteceu foi simples, tá? As altcoins elas foram destruídas, a liquidez do mercado secou, o varejo foi expulso. Enquanto isso, o Bitcoin ele não caiu igual aí um ciclo padrão de baixa, tá? Por quê? Porque ele virou um ativo defensivo. Os ETFs entrou capital institucional, teve mais fluxo de proteção. Aí isso aí quebra completamente aquela leitura clássica do ciclo. O Bitcoin ele não subiu esses últimos anos porque o ciclo de baixa virou para o ciclo de alta. Ele subiu porque ele virou um ativo de proteção num mercado completamente sem liquidez, tá? Historicamente, quando o ouro sobe, parte desse capital ele chega no Bitcoin aí com atraso, tá? Porque o Bitcoin aí é visto como o ouro digital. E olha esse detalhe importante, tá? Mesmo com o Bitcoin fazendo altas históricas, né, nesse ano, o movimento do ouro foi muito mais forte. A isso leva aí um questionamento, uma pergunta aqui, que é: esse fluxo, ele ainda não chegou para o Bitcoin? Porque se você olha o fluxo, não a narrativa faz sentido. Então, eu vou simplificar isso para ficar mais fácil de entender. Quem já viveu aí uma alt-season sabe como é que o jogo funciona. Primeiro o Bitcoin infla, aí ele ganha toda a dominância. Ele atrai a liquidez, aí depois essa liquidez ela escorre para as altcoins e para os ativos menores. Aí o Bitcoin vira a fonte inicial da entrada do capital e as altcoins no fim viram destino. O que eu acredito que a gente está vendo nesse exato momento é exatamente o mesmo padrão, só que aí em uma escala muito, muito maior. Tá? Hoje, quem está inflando primeiro é o ouro. O ouro está absorvendo essa liquidez. Ele está ganhando dominância como ativo de proteção. Ele está fazendo o papel que o Bitcoin faz antes de uma alt-season. A pergunta não é se essa liquidez vai migrar, é quando. Talvez essa liquidez aí, ela ainda não tenha ido para o Bitcoin por um simples motivo. O ouro ainda não terminou de inflar.
ele ainda está fazendo novas máximas, ele ainda está absorvendo capital, esse capital defensivo. E enquanto isso acontece, o fluxo fica no ouro. Agora, quando esse movimento ele amadurecer, historicamente parte desse capital ele começa a ir para o risco. Se você pensa em fluxo, tá? A sequência é clara. O ouro ele absorve a liquidez. Aí depois migra para o Bitcoin e só depois o mercado aí começa a falar de cripto como um todo e esse capital flui para o mercado em geral, né? Para as altcoins. Então, do mesmo jeito que o Bitcoin ele lidera antes das altcoins, o ouro nesse exato momento ele pode estar liderando aí antes do Bitcoin. Por isso que eu volto aí sempre no ponto central, né? O que importa não é o preço, o que importa é liquidez. O preço ele mostra sempre o efeito, a liquidez é que mostra a causa, né? E o que eu vejo é o mercado saindo aí de um ciclo de seca para um início aí de um ciclo de injeção, de liquidez, ainda concentrado, ainda muito defensivo, mas em movimento já. Então, cuidado aí com essa narrativa de que o ciclo acabou, porque isso aí pode ser exatamente o contrário. Pode ser que o mercado ele já tenha vivido aí o verdadeiro bear market em silêncio durante esse ano, enquanto todo mundo está esperando ele para o ano que vem. Quem entende de fluxo, chega antes. Quem espera a confirmação de narrativa, chega totalmente atrasado. Se você quer acompanhar esse ciclo com leitura macro, não emocional, segue esse canal e a gente se vê no próximo vídeo.